Então, pessoal, 2023 está sendo um ano espetacular para a Bolsa de Valores do Brasil, para o índice Ibovespa, que está nas suas máximas históricas, na sua maior pontuação. Está impressionante, todo mundo ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, uma coisa incrível, né? O resultado só não está muito bom para o famigerado, a essa altura do campeonato, Kit Lula, que foi apresentado lá na época das eleições, depois que o Lula foi eleito, um grupo de 4 ações naquela época lá, depois outras pessoas sugeriram alguns acréscimos, mas aquele grupo de ações do tal Kit Lula aí, que teve um crescimento logo depois das eleições, subiu a cotação dessas ações aí, esse Kit Lula hoje acumula perdas de 30%, já esteve pior, mas no ano em que todo mundo está ganhando, quem apostou no Kit Lula de ações está tomando um ferro bem bacana aí nesse sentido, né? Será que o Ibovespa realmente está com um resultado muito bom também? Vamos conferir isso, vamos falar desses temas, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, índice Ibovespa está subindo aqui nos seus maiores patamares, essa é uma grande verdade, não tem como negar que, nominalmente pelo menos, né, na pontuação aqui do índice Ibovespa, que é uma cesta de ações, você certamente sabe, composta aí por várias empresas importantes com alguma relevância dentro desse índice, cada uma delas tem o seu peso específico ali que compõe o valor final aqui desse índice, né, que é o índice Ibovespa. Então, ele está nas suas máximas históricas, no ano aqui que chegou a ter uma cotação abaixo dos 100 mil pontos, né, lá por volta do finalzinho de março, começo de abril deste ano, a cotação foi lá nas suas mínimas, mas, de fato, nós estamos atualmente em 134.185 pontos, que é disparadamente o máximo aqui que o Ibovespa já chegou, realmente um crescimento muito grande, conforme você pode ver aqui no gráfico de longo prazo, né? Nos últimos meses aí, digamos, né, de novembro e dezembro, teve uma subida muito expressiva realmente o índice Ibovespa, de acordo com a sua metodologia de mensurar os valores e tudo mais. Porém, isso não se aplica, obviamente, a todas as ações. Tem ações que estão ganhando muito mais do que esses 26% que o Ibovespa subiu esse ano. Tem ações que estão levando um ferro muito grande, que é o caso de todas as ações do famigerado Kit Lula. Eu fiz um vídeo aqui no canal lá no finalzinho de outubro ou no começo de novembro, tratando desse tema aí de como essas ações estavam desabando um ano depois das eleições, né? A eleição foi no finalzinho de outubro, né? Ou foi no dia 31 de outubro, dia 30 de outubro, sei lá, do ano passado. Um ano depois, já dava para a gente conhecer o resultado dessas ações que tinham subido muito depois da eleição do Lula, mas que despencaram terrivelmente, chegaram a cair aí, acho que 60%, uma delas chegou a cair nesse ano, né? Que é tanto a Lojas Renner 60%, a CVC 62%, recuperaram-se um pouco, mas de forma geral até 30% de perda, ou seja, mesmo com essa subida de toda a Bolsa de Valores brasileira, o Kit Lula ainda está perdendo valor, né? Então, as empresas que compõem esse kit, que já é uma grande piada a essa altura do campeonato, são aqui a rede de supermercados Açaí, subiram 4, quase 5% na época das eleições, né? Lojas Renner, que teve um aumento de mais de 6% na época das eleições, eu falei que eram 4 ações, são 3, tá? E a CVC, um crescimento de 7,80% aí na época das eleições também, e de acordo com os jornalistas lá da CNN Brasil que divulgaram esse Kit Lula e tudo mais, e fizeram essa propaganda na época aí, essas altas seriam um sinal de que as promessas eleitorais do Lula estavam se materializando em dinheiro, e aí ele disse o seguinte, né, por que isso aqui representa algo bastante simbólico em se tratando do Lula? Porque ele foi eleito com aquela promessa de ajudar as pessoas pobres, né? Então, supermercado aqui tem a ver com o consumo diário de alimentos, principalmente das pessoas pobres, né? Lojas Renner tem a ver com o vestuário, o pobre se vestindo, e a CVC tem a ver com o pobre viajando, curtindo umas férias ali e tudo mais. Então, os repórteres ali, jornalistas da CNN, chegaram a dizer, a CNN Brasil, é claro, né? Chegaram a dizer que o pobre vai voltar a comer picanha, se vestir bem e viajar no governo Lula
coisas que obviamente não aconteceram, inclusive a questão das viagens, né? As passagens aéreas nunca estiveram tão altas quanto nesse governo Lula aqui. Mas, de forma geral, todos esses ganhos relativamente altos, né, que foram percebidos por essas empresas lá atrás, se converteram em quedas brutais de lá para cá, mostrando que isso aqui que a repórter disse, né, que essas ações se materializariam em dinheiro, isso é uma furada. É importante citar, inclusive, né, que logo na sequência aí da eleição do Lula, muita gente fez umas previsões de ações que poderiam ganhar bastante lá com a eleição dele, né? O Bradesco não está indo muito bem das pernas aqui, dentre as ações, colocaram Eletrobras, sei lá por qual motivo, o governo Lula quer privatizar, estatizar essa empresa, aliás, né? Torná-la uma empresa estatal novamente. Por que investir numa empresa nesse sentido? Eu não sei. Mas colocaram aqui Via Varejo, cara, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu com o varejo. Essa notícia aqui é logo depois das eleições também, lá em outubro de 2022, comecinho de novembro de 2022. Então, logo na virada do ano, nós tivemos o caso das lojas americanas, que foi uma coisa terrível do ponto de vista aí da viabilidade das empresas do setor de varejo, né? O que mostra, evidentemente, aí que o pessoal desse mercado financeiro, das recomendações de ações, não estão com nada, né? O grande ponto é esse. Se você já assistiu o Lobo de Wall Street, você se lembra certamente daquela conversa no restaurante chique ali entre o personagem do Leonardo DiCaprio, né, que é o Jordan, e o Hannah, que é o personagem do Matt McConaughey. E aí o Hannah explica para o Jordan como a coisa realmente funciona. Eles não estão nem um pouco interessados no lucro dos seus clientes, eles querem apenas que o cliente fique trocando ações, compra daqui, vende, compra outra e tal, porque isso circula o dinheiro ali e faz eles ganharem uma grana boa com corretagem, né? Mas voltando aqui então, depois de falar mais essa previsão flopada de ações que poderiam ganhar dinheiro no governo Lula, vamos ver o quanto essas ações aqui do Kit Lula perderam, né? Então, veja aqui de forma geral, as empresas aqui, Açaí, se a gente considerar até poucos dias atrás, aí, poucas semanas atrás, elas chegaram a perder aqui 45%, né? Lojas Renner 60%, CVC 62% aí. Então, elas reverteram um pouco dessas perdas, né? Atualmente, as ações da Açaí já despencaram mais de 30%, Lojas Renner mais de 20%, cerca de 20%, CVC também acima dos 20% de perda neste ano, em 2023, governo Lula. Esse aqui, o Kit Lula, muito bem preparado para as pessoas ganharem dinheiro no governo Lula, né? O pobre indo para o supermercado, comprar picanha, cervejinha, o pobre indo nas lojas Renner, comprar roupas para ele vestir, o pobre também viajando bastante com essas passagens aéreas que estão super acessíveis, cabem no bolso de todo mundo aí, né? Uma coisa impressionante, né? E só citando a questão lá do varejo, né? Citaram Via Varejo ali, o pessoal das empresas de recomendação de ações e tudo mais. O varejo vai bombar no governo Lula porque ele vai dar aquele financiamento para o pobre e tudo mais, né? Olha só, a Casas Bahia perderam 81% do valor delas de mercado nesse governo Lula. O Grupo Pão de Açúcar perdeu 40%, o Grupo Soma perdeu 25%, até Alpargatas, né, das Havaianas perderam aí 32,89%, né? Realmente a coisa é bastante lamentável esse resultado aqui do Kit Lula, né? Obviamente, quem protagonizou essa pataquada do Kit Lula foram jornalistas, esse pessoal da esquerda midiática brasileira que gosta de fazer propaganda mesmo, fazer marketing para o Lula. O pessoal que torceu durante a campanha eleitoral, né, usaram os jornais para torcer pelo Lula, e o pessoal que usou também a mídia para comemorar a vitória do Lula na sequência, criando aí uma série de previsões que já se mostraram frustradas ao longo do tempo, né? Junte a toda a questão progressista que não aconteceu, da inclusão, o gay vai ter espaço no governo, a mulher vai ter espaço, o deficiente físico, o cachorro, todo mundo vai ter espaço no governo Lula. Todo mundo já viu que isso não vai acontecer, foi uma mentira de campanha eleitoral, né? Não obstante, já tem esse ponto progressista, então. Tem a questão econômica também, tudo que o pessoal previu, o pessoal iludido, é claro, né? O pessoal emocionado. Tudo o que eles previram que iria acontecer no governo Lula não aconteceu. E esse Kit Lula aqui é a prova mais empírica, né? Empíricos, né? Tem aqui no meio dessas ações, tem recomendação da Empíricos aqui,
depois você procura, né? Mas de forma geral, de forma empírica, o kit Lula nos mostra como toda essa promessa feita pela mídia, né, a respeito de como o governo Lula se comportaria no longo prazo, ao longo dos meses, se mostrou uma grande furada. Mas e aí? O Ibovespa realmente está subindo? Realmente está com resultados positivos? E bem, o grande ponto é que você pode considerar a questão da inflação no ano para ver se o Ibovespa está rendendo mesmo e tudo mais. Lembre-se que isso aqui é uma cesta de ações. Tem ações muito boas, ações nem tão boas assim, ações ruins ali dentro. Essa é uma mediana. Você consegue ter uma rentabilidade muito mais alta do que isso aqui. Tem gente que tem uma rentabilidade acima de 100% esse ano, né? E claro que isso ganha da inflação, sem contar dividendos ainda por cima, né? Mas o Ibovespa, de forma geral, você pode considerar também esse índice para fazer essa média. Porém, lembre-se que isso aqui é um valor nominal e que é, digamos assim, manipulado pelo preço do real, porque as ações são cotadas em reais. Então a valorização ou desvalorização delas é levando-se em conta o valor do real. Então vamos olhar o Ibovespa sob outra moeda, né, sendo cotado em outra moeda mais forte, como o dólar, por exemplo. Eu já fiz esse exercício anteriormente. E você pode ver aqui, então, que nós temos essa linha aqui tracejada que demonstra o patamar atual para ajudar a gente a conferir, né? Essa linha está mais ou menos aqui e atualmente está em 27.250 dólares, conforme você pode conferir aqui. E, de fato, ela tem subido nos últimos meses aqui, lá da época da pandemia para cá, mas não está subindo muito, não. Essa é a grande verdade, tem muitos altos e baixos aqui nessa história. E se você parar para conferir direitinho, né, olhando o gráfico, você vai ver que esse patamar atual aqui não superou sequer esse período aqui, 1º de novembro de 2019, né, ou seja, no governo Bolsonaro ainda. Aqui a Bolsa de Valores brasileira em dólares estava com um valor muito maior. Isso não chega nem perto, não chega nem aos pés do que nós temos aqui. Deixa eu puxar essa tela um pouquinho para cá, né? Lá em 2011, antes daquela crise da Dilma Rousseff, que é esse vale que nós temos aqui embaixo, né? Essa desvalorização brutal da Bolsa brasileira. Olha como o Ibovespa está com resultado, né, muito inferior ao longo do tempo. Deixa eu voltar a tela para o lugar dela aqui certinho, né? Mas então, se o Ibovespa não está convencendo, não está sendo grande coisa aí em matéria do dólar, comparando-se com o dólar, né, o kit Lula, de fato, está um fracasso total. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.